Olá, gente! Estou aqui para conversar com você sobre contar histórias e a importância de contar boas histórias na sua palestra. O Roberto sugeriu um autor, Joseph Campbell, que tem uma metodologia específica para a contação de histórias. Eu não sei exatamente se ele esse método está na Jornada do Herói ou no Herói de Mil Faces. Acho que na Jornada do Herói, que é um dos títulos que ele sugeriu. Pois bem, o Campbell desenvolveu um método com 12 etapas. Essas 12 etapas são muito utilizadas, inclusive, pelos cineastas no desenvolvimento de filmes, para que ele tenha um desenvolvimento lógico. Nós, vamos contar uma história um pouco mais sucinta e um pouco mais simples, a gente resumiu esses 12 passos em 6 passos que, se você seguir, vão conseguir chegar ao resultado que a gente espera, que é emocionar a plateia com a sua história. Gerar emoção, né? Gerar empatia naquela plateia com a sua história. O primeiro passo é que você tem que colocar esse nosso herói numa situação cotidiana. Esse herói é uma pessoa comum, como eu, como você, como todas as pessoas. E ele está numa situação comum. Essa é a primeira etapa. Segundo passo, segunda etapa desse método é que de um momento para o outro, uma situação dramática se estabelece. O drama do herói se estabelece. Algo acontece que tira ele dessa sua rotina e o joga numa situação dramática. Ok, esse é o segundo passo. Terceiro passo, quais são os aliados e inimigos que ele tem nessa situação? Esses aliados e inimigos não precisam ser necessariamente pessoas, eles podem ser situações, podem ser locais, instituições. Ele tem que ter contrapontos, digamos, um ponto positivo, negativos e positivos. Esse é o terceiro passo. O quarto passo é que, de repente, depois de todo o drama, depois de colocados os inimigos, uma solução se estabelece, né? Ele consegue encontrar um norte, uma saída para esse problema. Quando parece que está tudo bem, que a situação melhorou, o que acontece? Um rebote, né? Um problema maior ainda se apresenta. E aí, claro, ele vai conseguir então contornar esse outro problema maior ainda, e aí vem o sexto e último passo, que é o nascimento do herói, né? O momento em que esse herói se mostra, que é a vitória do herói em relação ao medo, em relação ao problema, ou toda a situação que ele viveu. Então esses são os 6 passos, é relativamente simples, mas que a gente tem que seguir esse método de uma forma bem pontual, assim. Algumas coisas que a gente não pode esquecer. Em primeiro lugar, você precisa se emocionar com a sua história. Essa história você vivenciou, ou mesmo que ela seja fake, você precisa criar um sentimento em relação a ela. Então, se você conseguir se emocionar, você consegue emocionar o outro também. Outra questão, ela tem que ser crível. Você tem que acreditar na sua história para que a plateia possa acreditar. Então, tem que ser uma história que gere credibilidade. Outra questão ainda, ela tem que ser simples. Histórias para adultos, elas precisam ser simples. Diferente de uma história que a gente conta para os nossos filhos, ou uma história para criança, que ela tem que ser rica em detalhes, a história para adulto não. Ela tem que ser simples e sucinta. Sucinta por quê? Isso tudo você vai ter que jogar em 2 ou 3 minutos. Essa história não vai poder ter mais tempo do que isso, porque senão ela vai tomar muito tempo da sua palestra. Até porque, eventualmente, você vai ter mais de uma história para contar. E aí fica muito extenso, né? Toma muito do objetivo maior da sua palestra. Muito bem, em linhas gerais eu acho que é isso. Finalizando, só quero deixar uma frase que eu acho que foi o Roberto que falou ela em algum determinado momento, eu também não sei, posso ter lido em algum lugar, que é o seguinte: prefira ser amado a ser admirado. Quando você é admirado, as pessoas torcem para que você caia. E quando você é amado, quando você cair, elas vão torcer para que você se levante. Então, se tratando de contar histórias, prefira ser amado. Emocione as pessoas e faça com que desenvolva com elas empatia, para que elas torçam por você, para que elas queiram de fato que você se dê bem. Ok? Muito bem, em linhas gerais era isso. Foi um prazer estar aqui. Espero que vocês contem lindas histórias nas suas palestras e que a gente se encontre por aí, nos palcos da vida. Obrigada e um abraço a todos.